a entender que só existe um caminho do bem. E é através do amor, da prática do amor, que a vida vai ganhando um sentido, um significado e um colorido. Agradecemos também a todos aqueles que reencarnaram conosco, que nos ajudaram de alguma forma a chegar até aqui. Que o nosso coração seja sempre repleto de gratidão por tudo que acontece conosco. Porque através das experiências, dos acontecimentos, dos desafios, das situações, nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo o porquê e o para quê. E quando nós temos o coração repleto de gratidão, as situações ficam mais leves. Quando temos o coração repleto de gratidão, enxergamos a vida, as pessoas, as situações por um outro ângulo. Quando temos o coração repleto de gratidão, a nossa vida tem sentido. Por isso que nós não podemos parar de agradecer nunca. Entender que estamos numa abençoada escola chamada Planeta Terra, que acolhe bilhões de seres, dos mais diferentes níveis evolutivos. Acolhe, abraça e dá oportunidade para que todos evoluam, que todos cresçam. Porque somos todos filhos do mesmo Pai, em momentos evolutivos diferentes, mas crescendo e aprendendo. Agradecemos a essa casa e todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados, nesse grande hospital que atende dezenas, centenas de espíritos, que são acolhidos, que são recolhidos, que são tratados e que são devolvidos para a sociedade numa condição melhor. Sabemos que o nosso patrono é Jesus, que através do seu Evangelho, do seu exemplo, das suas lições, vamos nos fortalecendo, entendendo um pouquinho melhor, e já chegamos no ponto de procurar dentro de nós mesmos aquelas respostas que tanto procuramos. Que assim seja. Hoje é o último capítulo do livro Leis Morais e Saúde Mental. Começamos a estudá-lo em março, que foi março inteiro, abril, maio e junho. Foram 4 meses praticamente, estudando o livro com 12 capítulos. Okay? Da perfeição moral e saúde mental, que é o fechamento, que é o encerramento deste livro, que fala da terceira parte do livro dos Espíritos. Então, a terceira parte do livro dos Espíritos fala do Evangelho, da parte evangélica, e esse livro, através do olhar de um psiquiatra, acaba nos ajudando a entender um pouquinho melhor. E vamos lembrar a questão 620, que fala onde está escrito as leis de Deus na consciência dos homens, e a questão 625 fala qual é o tipo mais que perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. Vê de Jesus. É a resposta mais curta do livro dos Espíritos e a única que não tem vírgula. É a única que não tem vírgula. É a mais curta e a única que não tem vírgula. É interessante que não escreveu V de Cristo, né? V de Jesus. Por quê? Ser humano. Estava falando do ser humano Jesus. Né? Guia e modelo de ser humano. Não era guia e modelo de Cristo. E é baseado nessa lei, Jesus nos mostra o alvo. Qual que é o alvo que Jesus está nos mostrando? A felicidade. Então o alvo que Jesus nos mostra, como sermos felizes. Kardec nos deu um mapa. Um nos mostra o alvo, o outro nos dá o mapa, só que caminhar é conosco. Não tem jeito. Não peça para eles caminhar conosco, nem fazer as nossas lições. Muitas vezes nós gostaríamos que eles fizessem as nossas lições. Isso é um equívoco. Já nos mostrou o alvo, o outro já nos deu o mapa, e nós temos pernas. Não podemos pedir mais do que isso. Então o que cabe a nós, cabe a nós. Nunca peçam para Deus, para Jesus, para a espiritualidade, para quem vocês quiserem, coisas que cabem a nós, tá? Nunca. Não podemos ser mais ingênuos nesse sentido. Tem coisas que cabem a nós. E ponto. Ok? Então, Jesus nos mostra o alvo, Kardec nos dá o mapa, caminhar conosco.
E o título, eu fiquei parado no título dessa lição, mais de 1 hora, só olhando para a cara do título. Estou buscando as entrelinhas, o que o título tem para me ensinar. Da perfeição moral, é uma perfeição relativa, não é uma perfeição absoluta, mas não deixa de ser uma perfeição, tudo bem? Por isso que fala, qual é o típico mais que perfeito? Então, a palavra perfeição aí é uma perfeição relativa. Perfeito, absoluto, ou a perfeição absoluta, somente Deus. Moral. Aí eu enrosquei aí, exatamente. Foi aí que eu enrosquei. Parece simples, mas a primeira questão que veio na minha cabeça é: qual é a diferença entre moral e ética? Existe diferença? Em que pontos são sinônimos, convergentes, em que pontos são divergentes? Em que contexto pode ser utilizado de uma forma, e que contexto pode ser utilizado de uma outra forma? Alguma coisa pode ser moral e ético? Sim. Alguma coisa pode ser imoral e antiético? Sim. Alguma coisa pode ser moral e antiético? Alguma coisa pode ser imoral e ético? Foram 4 perguntas. Foram 4 perguntas, para a gente entender. Mas para isso, eu preciso entender o que é moral como conceito e ética como conceito. Aí você compara 2 conceitos. Na essência, bem na essência, são coisas semelhantes, mas quando você começa a olhar ao redor, você percebe que são diferentes. Então, primeiro, a palavra moral é uma palavra de origem latina. Primeira coisa, fui buscar qual é a origem, qual é a estrutura da palavra. Então, moral vem do latim mores, ou morales, é a mesma coisa, que significa costumes. Então, a raiz da palavra moral é uma raiz de origem latina, mores ou morales. O que significa isso? Costumes. Tudo bem? Ética é uma palavra de estrutura grega. A primeira diferença. Já não vieram da mesma escola. Já não vieram da mesma raiz. A diferença já começou por aí. Eu queria saber qual era a diferença, já achei a primeira diferença. Uma veio uma estrutura latina, a outra veio de uma estrutura do grego ethos, que significa reflexão filosófica da moral. Moral significa costumes. Ética é uma reflexão filosófica da moral. Perceberam? E até o século XIX, até o século XX, uma parte do século XX, eram conceitos sinônimos, palavras sinônimas, que tinham o mesmo significado. O próprio Allan Kardec, na questão 629 do Livro dos Espíritos, eu estou no século XIX, ele fez uma questão em relação à moral, mas na essência ele estava perguntando sobre ética. Ele estava perguntando sobre ética, ok? Até vou ler a questão 629 para vocês aqui, que diz o seguinte: o bem e o mal, 629. Que definição se pode dar à moral? Então ele não usou a palavra ética, mas olha a resposta. A moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação das leis de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Isso é ética. Está errado? Não está errado, eu estou no século XIX. Deu para você entender ou não? Mas eu tenho que entender qual é a essência disso. Quando eu vou buscar qual é o significado da palavra moral e a palavra ética, eu percebo que essa resposta tem a ver com ética. Não está errado, estou no século XIX, estou falando do século XXI. Deu para você entender ou não? Nós ampliamos isso. É que nem se falar reforma íntima, reeducação emocional centrada no auto-amor. Deu para você entender? Eu estou falando da mesma coisa, mas de uma forma mais ampliada. Então, moral significa, vai cair na prova, tá? Costumes de uma sociedade. Olha, costumes de uma sociedade. Quantas sociedades nós temos? Milhares. Vocês concordam? São iguais? Então os costumes podem variar de uma para outra? Interessante, ok? Então,
Moral são costumes de uma sociedade, uma questão cultural. Percebe que cada sociedade tem o seu aspecto cultural? Esse aspecto cultural se desenvolve dentro da mesma sociedade? Sim. A mesma sociedade evolui, o seu aspecto cultural evolui. Conhecimentos adquiridos é uma conduta obrigatória. O que é conduta obrigatória? Aquela sociedade rege algumas leis, algumas normas, e que todos devem andar de acordo com aquelas regras. A nossa sociedade tem as suas leis, não tem? Por exemplo, a lei de trânsito. É uma lei que quem definiu isso? Foi a nossa sociedade. Baseada em quê? Na nossa necessidade. Perceberam? Então significa que as leis de trânsito é igual no mundo inteiro? Não, porque cada sociedade tem as suas leis de trânsito. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar com isso ou não? Tá? Porque hoje a aula a gente vai se aprofundar. Está num contexto social adequado a uma época. Ainda estou falando da moral. Contexto social adequado a uma época. Significa que isso vai evoluindo de acordo com a época. Então os nossos costumes de 100 anos atrás eram um, os nossos costumes de hoje são outros. Então existiam normas de 100 anos atrás que não cabem para hoje. Existem normas de hoje que daqui a 100 anos não vão existir mais. Então a própria moral, ela evolui de acordo com a sociedade. É um código cultural de regras e normas. Vamos pensar na moral como se fosse individual ou dentro de um coletivo. Tudo bem? Individual, mas dentro de um coletivo, dentro de uma sociedade. A moral, então ela está fechada, ela está adequada, ela está padronizada dentro daquele momento, dentro daquela sociedade, de acordo com aquilo que eles almejam. Estão dando para entender isso? Ok? Por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Moral cristã. Quem que determinou isso? A igreja. Acertaram a resposta. Não foi nem Deus, não foi muito menos Jesus. Quem determinou? O Evangelho. Moral. Então, vamos chegar lá. Então vamos chegar lá, Jacques. Nós vamos chegar a esse ponto que eu vou um pouquinho mais para frente. Porque quem vai chegar a algumas conclusões serão vocês. Eu vou dar a base, depois nós vamos discutir conclusões. Essa é uma coisa que eu vou colocar um pouquinho mais para frente. Moral cristã, quem determinou foi a igreja. Vocês concordam ou não? De acordo com uma interpretação, de acordo com uma necessidade, com normas e condutas. Alguns falaram que deve dessa forma, se reuniram em concílio, determinaram regras, e as regras são seguidas por todos os cristãos, teoricamente. Ok? Todos os cristãos seguem 100% as regras cristãs? Não. Tem algumas regras que não cabem, tudo bem? Uma moral tribal. Uma tribo se fecha dentro daquela necessidade dela e todos seguem à risca aquele ponto. E evolui com o tempo. Vocês entenderam o conceito de moral? É importante? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós estamos atrelados a isso. Nosso momento evolutivo está atrelado a isso. Uma vez entendido a moral, vamos entender o que é ética. O que é? Eu falar para vocês que na época é uma reflexão filosófica da moral. Da moral. Ok? É como se a moral fosse a prática e a ética fosse a teoria. Entenderam? Hoje eu estou aqui para dar um nó na cabeça de vocês. Eu saí de casa nessa intenção, tá? Eu já saí de casa nessa intenção. Então, a ética é um conjunto de princípios, muito mais abrangente, que envolve sociedades em algo que é comum para todos. Tudo bem? Então, se a moral é algo individual, a ética é algo coletivo. Primeira coisa, individual fechado numa sociedade, ainda estou falando individual. A ética é algo coletivo, algo que abre muito mais para várias sociedades. Tudo bem? Uma reflexão sobre os sistemas morais de uma sociedade. É um conjunto de princípios. E quando eu faço aquela perguntinha, eu quero
eu posso, eu devo, eu estou falando de moral ou de ética? Por quê? Olha que interessante. Hã? Baseado em quê? Em consequências. Não é isso? Em consequências. Então aquela pergunta, eu quero, eu posso, eu devo, tem envolvido aí com ética. Pode estar envolvida com a moral? Sim. Até pode, mas não necessariamente. Não necessariamente. Então, uma vez entendido que a ética é a capacidade, isso é um conceito, isso vai cair na prova. Ética é a capacidade de protegermos a vida coletiva. Ética é a capacidade de protegermos a dignidade da vida humana, da vida coletiva. Olha que conceito de ética. Essa vai cair na prova, pessoal. Ética é a capacidade de protegermos a dignidade da vida humana. A questão 629 estava falando de moral ou de ética? Deu para você entender ou não? Ele até escreveu moral, mas ele estava pensando em ética. Talvez na época, século XIX, não se usasse a palavra ética. Talvez. Então a moral para ele era algo muito mais abrangente. Hoje, com o estudo, você percebe que moral é uma coisa e ética é outra. Pode até coincidir sobre alguns pontos, mas não necessariamente. A Constituição é baseada em quê? Na moral. Mas já é. Na moral, ok? Alguns princípios da Constituição é abrangente, outros princípios são fechados, ok? Porque está atendendo a uma sociedade, ainda está no individual. Mas aqui é vincular em campo as profissões, para entender que é ética, né? Sim. Porque por eu mesma profissão. Sim. Pegar o advogado, a ética, o médico. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Aí vamos num filósofo chamado Immanuel Kant, um dos maiores filósofos da história. E olha o que ele fala da ética. Tudo, são duas frases que eu trouxe, tem várias frases, tá? Eu só trouxe duas. Tudo que você não possa contar como fez, não faça. Immanuel Kant, um dos maiores filósofos da história. Quer dizer que eu preciso contar o que eu fiz? Não, ele não disse isso. Ele não disse isso. Isso é uma reflexão filosófica. Tudo que eu não puder contar como eu fiz, melhor não fazer. Se você tem razões para não contar, você tem razões para não fazer. Entenderam ou não? Isso é ética. Immanuel Kant estava vinculado à ética. Por mais que a palavra ética não existisse na época, ou até existisse era pouco usada, essa frase tem a ver com ética. Tudo que você não puder falar como você fez, simplesmente não faça. Porque se você tem razões para não falar, você tem razões para não fazer. Então entra naquela, eu quero, eu posso. Exato, exatamente isso. Apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele estava falando de moral ou ética? Ética, entenderam? Talvez naquela época nem existisse a palavra ética, ou existia e ninguém usava. O que eu quero trazer para vocês entenderem bem o conceito de moral e ética. Não é que uma seja melhor ou seja pior, não. É que ética é uma reflexão filosófica dos costumes morais de uma sociedade. Enquanto moral se fecha no individual, ética é um coletivo. Então, quando você pega uma ideia de Immanuel Kant, de Paulo, você fala, isso serve para um coletivo? Então é ética. É ética, ok? Aquela passagem do Evangelho, o dever, é moral. Tá. Sabia, às vezes, no contexto. Às vezes você está lendo a palavra moral no contexto, o sentido é ético. O sentido é como Allan Kardec colocou. Precisa ver o contexto. O contexto, não simplesmente a palavra solta. Aí vem, e olha que interessante, né? Quanto mais subimos, mais evoluímos, mais crescemos, principalmente no sentido moral, mais nos aproximamos. Interessante isso. Eu fiz até um desenho aqui, ó.
Vocês imaginam, né? O ego separa, porque cada um está preocupado com a sua vida, com os seus interesses, com a sua moral. Mas à medida que você vai evoluindo, principalmente no sentido moral, espiritual, você vai fechando, você vai unindo as pessoas. Ó. Aqui em cima é o eu, aqui embaixo é o ego. A evolução moral e ética aproxima as pessoas. A evolução moral e ética aproxima as pessoas. Quanto mais egoístas, as pessoas se fecham na sua moral, vivem a sua vida e não se preocupam com as consequências aqui. Deu para vocês entenderem ou não? Tudo bem? Podemos aprofundar? Pode falar. Enquanto a moral é passível de modificações, dependendo do país, do contexto, da situação, Exato. diferente da ética. A ética Ele entende que a ética é universal. é universal. É universal. Sim, Pode ser onde for, que contexto for, é aquilo, é ética. Exato. Então podemos considerar aqui que algo pode ser moral e ético. Primeira linha de pensamento. Vocês querem dar um exemplo? Fique à vontade. Algo que é moral e ético ao mesmo tempo. Um de cada vez. Ajudar o próximo. Oi? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Ok? Queria um exemplo mais prático. Não matarás. Né? É ético e é moral. Não matarás. A própria lei de todas as sociedades, em regra, fala não matarás. Olha que interessante. Sem furto, né? Hã? Vamos lá. Então, depois eu vou dar os exemplos. Vocês vão entender que o não matarás não cabe aí. Tudo bem? Deixa eu só brincar um pouco. Claro. Paternidade sem fronteiras. Paternidade sem fronteiras. Isso é ético. Sim. Quem você pensa, o próprio nome já é autoexplicativo. Então, algo pode ser moral e ser ético. Algo pode ser imoral e antiético. Algo pode ser imoral e ético. Ok? Algo pode ser imoral, pode ser moral e antiético. Algo pode ser imoral e ético. Eu tenho 4 situações aí para ser analisado. Olha, interessante. Exemplo, eu queria para vocês hoje, exemplos práticos, não frases soltas, do que algo pode ser moral e ético. Uma atitude moral que cabe dentro de uma sociedade, uma atitude prática, mas que cabe dentro de um coletivo. Uma atitude imoral e antiética. Uma atitude moral e antiética. Uma atitude imoral e ética. Né? No dia a dia. Um de cada vez. Eu também coloquei nenhum exemplo na lousa. Pode A falar. eutanásia, ela é imoral, mas é ética. Então. Olha como confunde tudo isso. Vocês vão perceber quanta coisa, porque você vai pensar aqui e ali, aqui e ali, aqui e ali. O aborto, isso é o assunto de hoje. Não é a discussão que está tendo com o Congresso. É moral ou é imoral? Quem determina isso? E o estuprador? É moral ou é imoral? Então vamos lá, vamos dar exemplos, tá? A aula de hoje é para isso mesmo, para a gente pensar, refletir e analisar. Por exemplo, a fome, tudo bem? É imoral, porque nenhuma sociedade, nenhum indivíduo, nenhuma situação, nenhuma fome é algo imoral e antiético, entenderam? O exemplo da fome cabe na imoralidade, porque nenhuma sociedade, por menor que ela seja, ela aceita a fome. Ela aceita a fome. Então a fome é algo que é imoral, no unitário e no conjunto. Então ela é imoral e antiético. Entenderam? Um exemplo? Pode ser outros exemplos. Se quiser dar outros exemplos, tudo bem. Ok? O alimento para todos, moral e ético. Tudo bem?
Qualquer sociedade, por menor que ela seja, o alimento é essencial. Então ele é moral e é ético. Entenderam 2 exemplos aí? Que cabe tanto um quanto o outro. Por exemplo, pena de morte. Depende para quem você está. Se depende, então vamos lá. Há 150 anos atrás, aproximadamente, o Brasil, vamos falar do Brasil, nós tínhamos escravos, não tinha? É imoral? Na época era? Não, na época não era. Ninguém questionava isso. Ninguém. Era moral. Porque quem determinou aquilo foi aquela sociedade. E ninguém questionava aquilo. Era um fato normal. Não é isso? Antiético, vocês concordam? Olha, interessante, há 100 anos atrás a mulher não votava. E ninguém questionava isso. Nem elas. É moral ou é imoral? Para a época. Moral. Deu para vocês entenderem? Então, a sociedade determina princípios que ela fala, isso é moral. Por mais que, estou falando, ok? 100 anos atrás, 150 anos atrás. Mas tem coisas hoje que a nossa sociedade do século XXI fala que é moral e é antiético. A questão do espiritismo tem muito disso, né? Como assim? Vamos lá. Você pega uma situação que a pessoa não conhece o que é reencarnação, não conhece nada disso, para ele o ético é diferenciado do nosso. A moral é diferente do nosso. Moral. Então, por isso que eu bati naquele ponto a moral, quem determina é uma sociedade de acordo com os seus valores, que evolui. Então, mesmo nós, há 150 anos atrás, para nós, a escravatura era normal, era moral. 100 anos atrás, as mulheres não votavam. E para nós era normal. Então, é moral e é antiético. Uma sociedade, pensam vocês numa sociedade de criminosos, ok? Pessoas que se reúnem com esse determinado fim, vivem aquela realidade. O que é uma atitude dentro daquela realidade? Alguém que entrega alguém, é moral ou é imoral? Ou não é X9, cagueta, tem mais nome, né? Tem mais nome, né? Tem alguns nomes aí que a gente já ouviu falar. Para aquela sociedade, é moral ou é imoral? É imoral. Vocês concordam ou não? Naquela sociedade é imoral. Naquela sociedade, alguém que entregou o crime do outro é imoral, porém é ético. Vocês concordam ou não? Holocausto. Ok? Então, o holocausto, dentro daquela comunidade, daquela situação, dentro daquela realidade, era algo moral. Dentro daquela realidade, dentro daquelas normas que aquela sociedade determinou. Deu para vocês entenderem ou não? Então, dentro daquela sociedade se determina leis, costumes, onde tudo que fuja daquilo é imoral, que pode ser ético. Vocês concordam ou não? Que algo pode ser imoral frente àquelas leis que foram determinadas para aquela necessidade. Pode ser imoral, porém é ético. Pode ser moral e antiético. Encobertar o crime de alguém. O que é? Olha, interessante. Você encoberta o crime de alguém. O que é isso? É imoral e antiético. Mas dependendo da sociedade que você está, é moral, mas continua sendo antiético. Deu para você entender ou não? É o momento que a gente está vivendo. Então nessa perfeição moral e saúde mental, que eu quis trazer para vocês é esse foco.
Como que se entende a palavra moral? O que ela significa? Qual é a raiz? Ela é individual ou ela é coletiva? A ética, ela é individual ou coletiva? O que é ético? Ética é a capacidade de protegermos a dignidade da vida humana. Veja, deu para vocês entenderem esse conceito de ética? Ética é a capacidade de protegermos a vida humana. Isso é ética. Em algumas sociedades, a vida humana não tem valor nenhum. Vocês concordam ou não? E a guerra? A moral. Guerra. Quem determinou a guerra? Então, dentro daquela sociedade, daqueles valores, daqueles princípios, a guerra é algo moral. Por isso que existe guerra até hoje. Deu para você entender? Se vocês perguntarem para eles aquilo é moral. Eles estão fazendo aquilo com as melhores das intenções. Dentro de um contexto geral, a guerra é antiética. Dentro do contexto geral, é antiético. Mas dentro daquela realidade, daquela sociedade, ela é moral. Por que você fala que no Brasil era moral, mas era antiético? Vamos lá. O que tem no Brasil que é moral? Moral. Moral e é antiético. Como? O governo. Agora vocês pegaram pesado. Agora eu vou tirar de vocês. Isso que no Brasil é imoral? É moral e antiético. Na opinião de vocês. Oi? No Congresso é bom. Não foi essa aqui, não é essa. Não, é uma atitude prática do dia a dia, pessoal. Né? Coisas que para nós é moral e é antiético. Oi? Eu acho que você se subdivide, porque algumas sociedades aqui no Brasil são extremamente preconceituosas. E é moral para eles, mas para a sociedade, para todos, é imoral. Preconceito, racismo, isso O racismo é moral. O racismo, por exemplo, dependendo da sociedade, é moral. Sim. Mas é antiético. E tem no Brasil. Tem, em todo lugar, não é só no Brasil que tem isso. Como os índios, né? O racismo em linhas gerais. Então, a ideia dessa aula aqui de hoje, qual que é, pessoal? Primeiro, entender o conceito de um e do outro, para que a gente não possa confundir mais uma coisa com outra. A moral e ética é a mesma coisa, significam costumes. Não é, isso é muito raso, isso é muito simples, ok? Eu tenho que entender o que é moral e o que é ética, como conceito. A hora que eu entender como conceito o que é moral, o que é ética, eu consigo fazer comparações. Nós temos atitudes que nós falamos, mas isso faz parte, e que são imorais. Temos ou não temos? Nós, estou falando de nós agora. Ok? E para nós é normal. Não é normal. É que dentro dessa sociedade, dentro desse momento evolutivo, dentro daquilo que a gente vive, a gente pode falar que isso é moral, mas é antiético. Então nós, às vezes, tomamos decisões pequenas, ultrapassar na faixa proibida. Já fizeram isso alguma vez ou não? Veja, isso mas todo mundo faz? Veja, como todo mundo faz? Continua sendo errado do mesmo jeito. Então mesmo nós discutindo esse assunto, nós vamos percebendo que nós temos algumas atitudes, por menores que elas sejam, são atitudes que nós não levamos em consideração, mas são imorais. Mas a nossa sociedade não se preocupa muito com isso. Então, dentro da nossa sociedade, é vista como... Você sabe qual é a diferença entre normal e comum? Nós confundimos esses dois conceitos também. Chega uma hora que a gente tem que entender. Tem muita coisa que a gente fala que é normal e não é normal, é comum. Você entendeu? Quando você fala em corrupção, tem corrupção de centavos, pessoal. Não deixa de ser uma corrupção. Quando você não devolve um troco, isso é uma corrupção. Não é isso? Então veja. Isso é normal. Não é normal. Isso é comum. O normal não pode ser assim. O normal está vinculado à ética. O comum está vinculado à moral. Entenderam?
Então nós usamos a terminologia errada. Então às vezes você fala, isso é imoral e antiético. Já falaram isso alguma vez? Isso é imoral e antiético. Mas quando eu falo essa frase, será que eu sei o que é moral, eu sei o que é ética? Para falar que é imoral e antiético? Pode até ser, não é essa a questão. Nem sempre. Dependendo do contexto, pode até ser, mas nem sempre. Pode falar. Vou dar esse exemplo porque a gente viveu isso há muitos anos. Ocupar a vaga de um portador de deficiência física. É imoral, Imoral. E antiético. Imoral e antiético. Isso é um exemplo. E É algo imoral e antiético. Uma coisa, infelizmente, Comum, mas não é normal. Outra coisa comum, Mas outra coisa comum que se fala é você ir no mercado, usar o carrinho e depois deixar ele sem colocar no lugar. Se deixar o lugar junto, vem um táxi Isso é ou uma questão. então escola. Já que você tocou nesse assunto, vamos falar com algo um pouco mais profundo. Etiqueta. E aí, o que seria etiqueta? Já que estamos falando de moral e ética, o que seria etiqueta? Oi? Eu acho que é moral, porque é regras impostas pela sociedade. É uma questão de educação. Você tocou nesse assunto, é uma questão de educação. E é uma questão de comportamento. É uma questão de educação e de comportamento éticos. Por mais que seja comum, Mas são essas por mais que seja, seja moral. São essas pequenas coisas depois que você passa a entender tudo isso, a parte espiritual, tudo, você já não consegue fazer isso. Que bom. Porque você, Essa é a ideia. Você fica se acusando depois. Não é normal isso. Na realidade, precisa de leis. Que nem aqui você joga papel no chão, é comum, mas não é normal. Vai jogar papel no chão lá na Bélgica. Exato. Então, por isso que eu comecei a falar o que é moral, o que é Nem entender. ética. A moral varia de sociedade para sociedade, de indivíduo para indivíduo. A ética, não. O que significa que a ética não evolui? É lógico que evolui. Tudo evolui, tudo bem? Mas a moral está fechada a um contexto. A ética não está fechada a um contexto. Entendeu? Essa é a primeira diferença que tem. Então, olha a frase que eu coloquei aqui. O conhece-te a ti mesmo, pessoal, foi nos ensinado por Jesus, inclusive. O que é isso? É você desbravar o seu mundo interno. Desbravar o seu mundo interno. Primeira coisa que eu faço, eu tenho que ter humildade para isso. Qual é a primeira ferramenta que eu tenho para desbravar, a palavra é essa mesmo, tá? Porque quando o meu mundo interno tem luz e sombra, vocês concordam ou não? Nós somos uma mistura de luzes e sombra. Vou contar um segredinho para vocês. E o que mais nos apavora, literalmente falando, não é o nosso lado sombra. O que mais nos apavora, literalmente, não é o nosso lado sombra, é o nosso lado luz. Nosso lado. Luz. O que nos apavora não é o nosso lado sombra. Nós somos um misto de sombra e claridade. Todo ser humano é, ok? Mas o que nos apavora não é o nosso lado sombra. Por quê que ele não nos apavora? Porque ele é cobrado, né? Porque ele é conhecido. E ele é cobrado pela nossa consciência. Porque ele é conhecido. Então o que mais nos apavora não é o nosso lado sombra, porque ele é conhecido. O que mais nos apavora é o nosso lado luz, as nossas potencialidades divinas. O que nos apavora são as nossas potencialidades divinas, dormentes. Que é um desafio. Dormentes por quê? Porque eu me acomodo, porque eu prefiro andar de bengala, porque eu prefiro me acomodar. Deu para vocês? Uma das coisas mais difíceis que tem no mundo cristão hoje, todas as religiões que levam esse rótulo, um dos maiores desafios é tirar o Cristo da cruz, tirar ele do altar. Ninguém quer. Por quê? Por que ninguém quer tirar ele da cruz, nem ele do altar? É mais fácil ver os milagres dele, não ele como ser humano.
Deu para você? É mais fácil a gente se apegar aos milagres, aos fatos extraordinários, que a gente faz há 2000 anos, ok? Do que, porque se eu tirar ele da cruz, olho de altar, eu vou ter que caminhar do lado dele. Deu para você entender ou não? Você percebe isso também? Oi? Isso assim, você percebe? Ainda não se percebem disso, não é nem essa a questão, Jacques. Mas o maior desafio do mundo cristão do século XXI, é tirar o Jesus da cruz e do altar. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. Tudo bem? Então, se não conhece a ti mesmo, o caminho é a humildade, que eu vou desbravar o universo interior, sombra e luz, e o que me apavora é a luz, não é a sombra, qual é o primeiro passo? A coragem. O que nos falta? Coragem. E a coragem, o Jackson que gosta dessa questão, é a questão 909 do Livro dos Espíritos. Só para a gente recordar. Isso. Você ali hoje. Está gravado aí ou não? Tá. Mas eu não vou falar para você falar. É imoral. Questão 909 é: pode o homem frente às suas más tendências, vencer as suas más tendências? Okay? O que lhe falta é a vontade. Essa é a questão. Mas vamos ler na íntegra. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim. Vírgula. E, vírgula. Está aqui, ó. Sim. E, algumas vezes, vírgula. Por fracos esforços. Isso doeu bastante. Okay? É a vontade que lhe falta. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Por fracos esforços. O que nos falta é a vontade. Nesse caso, eu coloquei a palavra coragem. Então, para ser feliz, eu preciso ser corajoso. Eu preciso ter coragem para ser feliz. Porque para ser infeliz é muito fácil. Eu não preciso de muito esforço para ser infeliz. Ok? Para ser feliz eu preciso de coragem, eu preciso me esforçar. Por exemplo, outra palavrinha. Disciplina. A disciplina nos torna indistraíveis. Lembram disso? A disciplina nos torna indistraíveis. Então, veja, hoje a humanidade, estou falando humanidade, estou falando nós, vive algo chamado patologia da normalidade. Já ouviram falar disso ou não? Patologia da normalidade. É uma doença crônica. Mais de 95% ou 98% da população mundial sofre dessa patologia. O que é isso? O ser normótico, normal, se ajusta aos padrões impostos pela sociedade e adormece as suas potencialidades. É muito mais fácil se acomodar, reclamar, não é isso? Justificar, terceirizar, ver o tempo passar e não sair da mesma. Uma vez eu comentei com vocês, qual é um dos maiores sofrimentos que acontecem após a morte física, depois de um tempo, né? Quando o ser percebe que ele já está no plano espiritual. A sensação de tempo perdido. A sensação de tempo perdido. Ok? É um dos maiores sofrimentos da espiritualidade para quem já está na erradicidade e começa a refletir sobre a existência anterior e ele percebe quanto tempo perdido, mas quanto tempo perdido literalmente falando. E vocês já repararam que o tempo não volta? É interessante, porque se foi algo que Deus não deu para nenhum espírito, nenhum Cristo tem essa potencialidade, tem essa condição, é voltar ao passado. Não existe essa possibilidade no universo, voltar ao passado, só nos filmes de ficção, aí tudo bem, mas não existe essa possibilidade de voltar ao passado. Deus não deu esse poder, vamos dizer assim, ou conhecimento para que nenhum espírito pudesse voltar ao passado.
Por quê? Seria regredir, não é? Porque ele já tinha nos dado o presente. E a palavra presente nos dois sentidos. Quais os dois sentidos da palavra presente? Não. Presente como tempo presente, presente como presente. Deu para vocês entenderam ou não? Presente como tempo presente, tempo atual, e presente como um presente, literalmente falando. Para que o passado? Eu já te dei o presente duas vezes. O tempo presente e um presente, a própria vida. A bênção, né? Ok? Perceberam? E é interessante que o nosso espírito, essência, nosso espírito que é tetradimensional, nosso corpo é tridimensional, nosso espírito é tetradimensional, ok? Ele não vive passado, presente e futuro, ele só vive o presente contínuo, tudo bem? A vida se dá no presente contínuo, é o que você está fazendo aqui e agora. Por isso que a noção de tempo para a espiritualidade superior, que estão em outras esferas, é complicado para eles, porque eles só vivem o presente. Deu para você entender ou não? Então os normóticos fazem o quê? Se fecham, se acomodam, a sociedade coloca um padrão, uma mentalidade de rebanho, não é isso? E as pessoas vão coordenando o que você deve fazer, o que você pode, o que você não pode. É como se nós dessemos o controle remoto da nossa vida para as outras pessoas, para a sociedade, fazer o que elas quiserem. E reclamamos disso. Entenderam ou não? Então, quando a gente começa a entender isso aqui, quer dizer que eu tenho, então, o poder sobre a minha existência? Sem dúvida. Só que para isso eu preciso de coragem. Para isso eu tenho esforço. Para isso eu tenho que entender que moral e ética. Moral e ética. Eu tenho que ter esses dois conceitos muito bem definidos dentro de mim, para que eu não confunda mais. Primeiro, quando eu pego um texto antigo, eu olhar para o texto e falar, peraí, por mais que ele usou a palavra moral, ele estava falando de ética. Era um contexto, era aquela época. Hoje eu já sei qual é a diferença entre um e outro. Então nós vivemos numa sociedade onde, entre aspas, a corrupção acontece em todos os níveis, a gente fala muito do nível lá em cima, mas tem corrupção aqui embaixo. E a corrupção, com as suas várias vertentes, com as suas várias caras, não deixa de ser corrupção. Deu para você entender? Não é normal, é comum, e dentro dessa sociedade ela é vista como moral. E é, ok? Para aqueles que aqui. Para aqueles. Então nós, como espíritas cristãos, dentro desse momento, dentro desse contexto, dentro das nossas potencialidades, qual é o ideal? Cara, o que está no banco dos réus e o juiz está definindo a obediência. Se ele é culpado, se ele é inocente. Aí onde entra a moral e onde entra a ética, quando tem um juiz. Vamos lá. Primeiro que é um processo, isso não é o primeiro ponto. Segundo que o juiz, ele tem essa responsabilidade de julgar de acordo com as leis que ele tem na mão. Ok? Mas ele tem que determinar de acordo com a lei que ele tem na mão. Ele pode interpretar aquela lei e puxar para um lado para o outro? Pode. Aí é uma questão consciencial. Mas ele tem que justificar baseado nas leis que ele tem na mão. Então, um juiz de hoje é diferente de um juiz de 100 anos atrás, por exemplo. As leis eram outras. Mas o juiz não responde quando ele está simplesmente trabalhando em cima de leis determinadas por aquela sociedade. Aquela sociedade, não foi ele que idealizou aquelas leis. A sociedade, dentro do Congresso que seja, determinaram leis e o juiz segue leis, que é um processo. Então ele vai responder por aquilo? Sim ou não? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. De preferência não. De preferência não. Mas ele pode responder? Pode. Ele pode reinterpretar?
ele pode criar uma situação, aí ele responde. Tudo bem? Mas a princípio ele não responde. Porque ele está seguindo uma cartilha, ele está seguindo regras, ele está seguindo leis. Por exemplo, quando se fala as leis de Deus, nós estamos falando, né? A lei de amor, nós estamos aqui 10 leis, vocês concordam ou não? 10 leis. Na verdade é uma só. É uma única lei. Vista por 10 ângulos diferentes. Estava falando da lei de amor. Eu olhei a lei de amor pela lei da reprodução, lei da sociedade, lei da liberdade. Então eu estava vendo uma única lei, porque o que existe na verdade é a lei de amor, do micro ao macro. Só que nós estudamos aqui a terceira parte do Livro dos Espíritos por 10 ângulos diferentes. É uma forma didática que nós criamos, a espiritualidade nos trouxe para que nós pudéssemos entender um pouco mais. Então repartimos em 10 e pegamos cada ângulo para estudar uma única lei. Quando Kardec coloca as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele estava pensando numa questão jurídica ou numa questão psicológica? Interessante isso, né? De refletir sobre isso. Olha, interessante. Por mais que no século XIX nem existia a psicologia, estava nascendo a psicologia ainda, a essência ele estava usando muito mais uma reflexão psicológica, não exatamente uma lei imposta. Deu para vocês entender ou não? Então, quando você estuda as leis de Deus, as leis divinas, não é uma questão jurídica aí. É algo para que a gente cresça como ser humano, não é imposto, não é obrigado, mas à medida que você entende, você se adequa, aí você percebe que o seu equilíbrio, a sua paz, a sua serenidade vai na observância dessas leis, que são leis educativas, nunca punitivas. Nunca punitivas. Entenderam? Então o próprio Kardec, a gente tem que pegar os livros de Kardec, entender, estamos no século XIX. Qual era a linguagem da época, quais eram as palavras, mas qual era o sentido, qual era a entrelinha, qual era o significado das palavras de hoje. A mesma coisa em relação a Jesus. Nós temos que trazer para o dia de hoje, com a ajuda da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia, de todas as ciências psíquicas, e entender o que ele quis dizer com aquilo. Até com a filosofia. Precisamos usar para entender de uma forma mais profunda. Porque somente com a religião, nada contra a religião, é muito pouco para você entender. É muito pouco. Precisamos unir filosofia, ciência e religião. Para que a gente possa ampliar e entender. Então, quando nós estamos numa sociedade, vamos falar da nossa sociedade, que tem uma moral que nem sempre é ética. Sobre alguns pontos sobre outros pontos não. Nós temos atitudes, ok? Que muitas vezes para a nossa sociedade é imoral, mas é ética. Para a nossa sociedade é imoral, mas é ética. O que mais importa para nós? As duas são importantes, tá? Mas percebam que quando a gente olha para a ética, reflexão filosófica sobre os costumes de uma sociedade. Então, ética como conceito é uma reflexão filosófica sobre os costumes de uma sociedade. Isso é ética. Porque vê como um todo. Vê como um todo. Enquanto a moral fica restrita àquela necessidade. Então, cada sociedade tem a sua moral. Cada sociedade determina a sua moral de acordo. Pode falar. Então, diante de uma ótica médica, esse aborto, por exemplo, que eles fazem quase um estupro, né? Ele é moral e antiético. Sim. Isso? Sim, exatamente diante isso. da ótica médica. Exato. Ok? Eu acho que é uma questão muito polêmica, né? A gente tem que se aprofundar. Mas em linha de pensamento, sim. Todo assassinato, de alguma forma, é antiético. E às vezes é moral, dentro daquela sociedade. Pena de morte.
dentro daquela sociedade, é moral. Ok? Dentro de uma ética, não. Dentro de uma ética, não. Então, quer dizer que a moral é ruim? Não, pessoal, a moral não é ruim. Ela só está adequada àquela sociedade, àquele momento evolutivo. E ela evolui. A ética é uma visão mais ampla que ela também evolui. À medida que a moral evolui, o que acontece com a ética? Evolui também. Então elas caminham paralelas. Elas caminham paralelas. Moral e ética caminham paralelas. A doutrina espírita, olha que interessante. A doutrina espírita, ok? É ética. Porque ela trabalha com 7 princípios. Princípios universais. Princípios, você pode mudar o nome dos princípios, não tem problema nenhum. Você não muda o conceito. Não é conceitos espíritas. São conceitos universais estudados pelo Espiritismo. É diferente. Sempre existiram. Esses conceitos sempre existiram. A diferença é que a doutrina espírita estuda, se aprofunda sobre esses princípios, que sempre são espíritos, são princípios universais. Deus, imortalidade, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, falta pouco agora. Pluralidade dos mundos habitados. Tudo bem? Pluralidade dos mundos habitados. Por exemplo, um planeta de provas e expiações tem a sua moral e a sua ética questionável, não tem? Mesmo um planeta de provas e expiações, até a ética é questionável. Vocês concordam ou não? Porque é uma reflexão filosófica dos costumes de uma época. Então ela está atrelada àquele costume. A ética de um planeta superior, como é que deve ser? A moral de um planeta superior. Entenderam? Então, planeta primitivo. Provas e expiações. E é interessante quando eles estudam esses mundos, o mundo mais curto, a fase mais curta, vamos dizer assim, chama pela contagem de tempo, é provas e expiações. A fase mais curta é provas e expiações, em contagem de tempo, 7.000 anos. Quantos milhões de anos ficamos no mundo primitivo? Milhões. Não foram 7.000 anos não, tá? Ok? É porque nós éramos pedra, Né? Não, estou fazendo a condição humana. Eu já estou falando da condição humana. Veja, o primeiro ser humano que se tem notícia no planeta Terra tem 250.000 anos. Então a gente pode dizer que a gente evoluiu. Entendeu? Estou falando da condição humana, só na forma primitiva, humana primitiva, nós chegamos aqui a 250.000 anos atrás. Estamos no provas e expiações há 6.000 anos. Perceberam? E o mundo de regeneração é muito mais do que isso, porque é um processo evolutivo também, e aí sucessivamente. Então, o curso mais curto, vamos dizer assim, o curso mais curto é chamado provas e expiações. Média, 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo, na nossa contagem. Ok? Tem espíritos que vão ficar mais tempo do que isso? Vão, estou falando que é média. Alguns vão ficar 10.000 anos em provas e expiações. Alguns ficaram 1.000 anos em provas e expiações. 7.000 anos, a maioria vai aprender as suas lições nesse período. Quantas reencarnações dá? Média, pessoal. 7.000 anos, eu estou falando de 7.000 anos. Mais ou menos 50. Mais ou menos 50. Pode ser 40, pode ser 60, média 50. Você reencarna 50 vezes só no planeta de provas e expiações. 7.000 anos. Deu para você entender ou não? Isso é média, tá? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Então nós temos 50 oportunidades diferentes para estar na mesma vibração e evoluir na vibração. E aí nessa vibração, provas e expiações, o que acontece com a moral? Evolui. Deu para você? Como que era a nossa moral há 3.000 anos atrás? Como que era a ética há 3.000 anos atrás? Pare para pensar, nós há 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo,
Para ser mais preciso, 1.300 anos antes de Cristo. Século 13 antes de Cristo. Moisés. Nós éramos o povo de Moisés. Sabe qual que era a nossa moral? Se alguém fizesse alguma coisa negativa para nós, não era. Isso veio depois. Isso foi um processo evolutivo. Você devolvia em dobro. Tudo era devolvido em dobro, em triplo, em quádruplo, em quíntuplo. Éramos nós, tá? Ninguém era olho por olho, dente por dente, o que fez? Equilibrou. O olho por olho, dente por dente, já era um absurdo para aquela época. Você tinha que devolver o dobro, o triplo, o quádruplo, o quinto, éramos nós. Por isso que veio o olho por olho, dente por dente, para equilibrar aquilo ali. Hoje, olho por olho, dente por dente, para nós, dentro da nossa moral, é um absurdo. Há 1.300 anos atrás também era um absurdo, porque era o contrário. Deu para vocês entender ou não? Então a nossa moral de 1.300 anos, 3.300 anos atrás, contando da nossa época, a nossa moral era extremamente violenta, extremamente agressiva, extremamente preconceituosa. Éramos espíritos extremamente embrutecidos. Então nós construímos uma moral dentro daquela sociedade. Aí com 2.000 anos, éramos nós também, passado 1.300 anos, a moral já era outra. Ainda assim, agressivos, ainda assim violentos. E a nossa moral hoje é outra. Entenderam? Que a moral ela evolui. Com isso a ética também evolui. À medida que a moral evolui, ela obriga a ética a evoluir também. Porque a ética é uma reflexão filosófica da moral. Então eu tenho que pensar, a partir de hoje, tá? A partir daqui a pouco, tá? É moral e ético? Mas o que é moral? Às vezes eu posso ser imoral dentro daquela sociedade, mas eu estou sendo ético. O que mais vale? A questão 620 do Livro dos Espíritos está falando de ética ou de moral? De ética. Então as leis de Deus têm a ver com a ética, que também evolui, mas dentro do nosso momento evolutivo, dentro daquilo que a gente pode fazer. Entenderam? Ficou fácil agora? Tranquilo? Tranquilo? Então vamos pegar algumas nós durante a semana, vamos pegar algumas atitudes nossas, da nossa sociedade, da televisão, e não destirarem. Vamos fazer esse exercício. Isso é moral ou é ético? É moral por quê? É imoral por quê? Porque isso nos ajuda a sedimentar o que é moral para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então é muito melhor ser ético. Às vezes coincide moral e ética. Que bom, nem sempre. E quando eu tiver que escolher? O que eu vou escolher? É uma questão consciencial. Entendeu? Uma pergunta? Dúvidas? Está tudo bem? Tranquilo? Então, hoje chegamos ao final do curso, tá? Foram 4 meses, estudando só a terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos voltar em agosto, no nosso caso vai ser 6 de agosto, uma terça-feira, ok? E nós vamos aqui, durante agosto, setembro, outubro e novembro, 4 meses também, nós vamos falar sobre mediunidade. Mediunidade aberta ao público, tudo bem? Todas as pessoas serão convidadas, porque já tivemos vários cursos nessa casa sobre mediunidade, mas eram cursos de médiuns, baseados no livro dos médiuns, até para trabalhar na mediunidade. Esse curso de 4 meses, não necessariamente. Pode ser que alguém se desponte lá na frente e queira, mas a ideia do curso de mediunidade aberto ao público é justamente para conversar sobre o assunto. Existe ainda muita ignorância em relação a isso, muitas distorções em relação a isso, e as pessoas não sabem exatamente, e esse curso é para isso. Então é um curso aberto ao público, 4 meses, aproximadamente 15 aulas sobre mediunidade. Vamos falar sobre glândula pineal, corpos espirituais, aproximação, processos obsessivos. Então, vamos falar sobre o que é mediunidade de uma forma que as pessoas possam entender pelo menos a base. Ok?
terça-feira, 6 de agosto, às 20h30. Sábado também, rapaz. Dia 3, rapaz. Dia 3. Dia 3, rapaz. Cássio, Não deu tempo, pessoal, não deu tempo. Cássio, Pode falar. se não puder vir na terça, a gente pode Então, ir no sábado? vamos lá, pessoal. Vocês estão muito ansiosos. Né? Para vocês, terça-feira vai ser dia 6 de agosto, tá? Algumas pessoas me procuraram da possibilidade de ter esse curso, o mesmo curso, no sábado, das 17 às 18h30. Beleza. O Evangelho vai até umas 4h15 mais ou menos, né? Aí toma um café, né? Toma um café, depois a gente entra com um curso sobre mediunidade, aí é dia 3 de agosto. Começa um sábado antes. E esse período? Então, nesse período eu tenho alguns compromissos, eu vou fazer palestra em alguns lugares, né? Não vou ficar parado, tá? Tem uma palestra num centro espírita chamado Céu, na Vila Hortolândia, acho que dia 24 de julho, e tem outros lugares também. Eu vou estar preparando aula. Vai estar trabalhando. Aqui sim, só aula, só não vai ter aula. Nesse período não vai haver aula, então estamos de férias. Tudo bem? Esse finalzinho de mês de julho inteiro, 3 de agosto, sábado, começa um curso sobre mediunidade, sábado, das 17 às 18h30. Tudo bem? E aí do dia 6. Quem quiser vir no sábado, vem no sábado. Quem quiser vir na terça-feira, vem na terça-feira. É o mesmo curso, pessoal. Tudo bem? Tem algumas pessoas que não podem vir de noite. Por alguma razão, não dá para vir de noite e solicitaram se haveria a possibilidade de termos um curso, como tinha antigamente, né? Por muitos anos teve um curso, de sábado. Né? Era você, né? Ficava essa luz aqui. A luz ficava desse lado, inclusive. Okay? Então, 3 de agosto e 6 de agosto. Dia 3 às 17 horas e dia 6 às 20h30. Um curso, convide as pessoas, pessoal, vai ser um curso aberto ao público. Bem? Um curso aberto, curso de 4 meses, aproximadamente 15 aulas. Então vamos fazer a prece de encerramento? Então vamos, nesse momento, agradecer a esse período que estivemos aqui, junto com os nossos anjos da guarda, espíritos familiares, amigos, companheiros, entes queridos, que já estão no plano maior, que aproveitaram desse momento para estar conosco, nos abraçaram, nos envolveram, participaram, aprenderam, ensinaram, plano físico e plano espiritual, ficaram exatamente no mesmo universo dimensional. Estávamos muito mais aqui como espíritos, como individualidade. Nos desligamos do mundo lá fora, daquelas situações corriqueiras, e mergulhamos num ambiente que só recebemos. E agradecemos a toda a estrutura material e espiritual dessa casa, aos guardiões sempre muito presentes. São eles que nos dão a sustentação, o amparo necessário. Esses amigos nossos, que vêm de outras denominações religiosas, que são nossos amigos queridos, companheiros de trabalho, estão conosco há décadas. Sem eles, pouca coisa poderíamos fazer. Toda a estrutura espiritual, a frequência, a vibração que nos sustenta, que nos ampara, que nos protege, vem desses guardiões, desses companheiros. Agradecemos também a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, benfeitores, orientadores, a todos aqueles que nesse momento fazem parte dessa grande família chamada União Espírita Jundiaense. Ao nosso irmão José, que é o coordenador geral dessa casa, o nosso muito obrigado. Ao doutor Alexandre, o médico psiquiatra, que cuida de todos os doentes, tem todos os seus médicos, enfermeiros à sua disposição, que o ajudam nessa grande tarefa. O nosso muito obrigado a Deus e a todo aquele que de alguma forma nos ajudou para que pudéssemos ter chego até aqui. Que assim seja. Olha aí o nosso grupinho.
Você também. Eu também. Peguei todo mundo. Odete. Oi? Ela tá esperando. Oi, não. É aqui. Só a parte branca aí, tá? Ó, tem meus espinhos, né? Você continua aqui.